E aí galera, bom dia, tudo bem? Meu nome é Marcelo Galvão, você está comigo na aula de História, beleza? Do sexto ano, certo? E a nossa aula de hoje é sobre pré-história. Um detalhe aqui para ti é o seguinte, essa aula de pré-história eu vou dividir ela em duas partes, certo? Então hoje você está na parte 1, beleza? E na próxima aula a gente fecha esse conteúdo de pré-história, tá? E a gente finaliza com essa parte 2 para você. Um detalhe, então, dessa questão de pré-história, essa aqui, ó. Você vai colocar, então, lá no teu caderno, você vai botar aqui, ó, pré-história 1 de 2. Tranquilo? Então, vai ser aula 1 de 2 aulas que a gente vai ter somente sobre pré-história. Um detalhe bacana sobre essa questão da pré-história é isso aqui, ó. A pré-história, a gente pode dividir ela em duas partes, certo? Como é que é isso? Seguinte, só um detalhe, antes da gente falar desses dois itens aqui, tá? Não esquece de dar aquele like na aula, certo? De se inscrever no canal e ativar o sininho para toda vez que tiver uma novidade de uma aula nova, você ser informado sobre isso, tá bom? Forte abraço, não esquece, dá aquele like na aula, tá? Então vamos lá, pré-história. Um detalhe, por que isso, professor? Pré quer dizer que vem antes, né? Eu já havia comentado com vocês de forma bem rápida, tá? Essa questão do pré é aquilo que vem antes, né? Antes de quê? Antes da história? Mas lembra daquela questão que nós falamos, olha, a divisão tradicional da história, aquela questão bem linear, não é? A pré-história. Depois vem a Idade Antiga, ou Antiguidade, a Idade Média, o período medieval, também conhecido. Depois, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, certo? Então, você pensa, professor, então a gente vai ter aqui pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Isso aí, 5 períodos desse período longo que a história tem. Um detalhe aí, então a gente vai focar nessa questão aqui, pré-história. O sexto ano tu foca muito na pré-história, né? Tu dá um ênfase maior nesses povos da antiguidade, tá? Então você vai ter aí os primeiros homens, esses primeiros passos, como esses caras vão seguir, como esses caras vão começar essa questão. Aí eu até comentei com vocês em um outro momento, claro, nas aulas presenciais ainda, tá? Uma questão interessante é o seguinte. Quando eu falei desses primeiros homens, eu até falei para ti o seguinte, tudo vai começar lá na África. Eu sou lá na África? Lá na África. Então, mas por que essa diversidade aí que a gente tem no mundo aí total? Me explica isso aí. Ó, um detalhe, essa diversidade aí, pessoal, tem a ver com as transformações que o homem passou ao longo da história. Coloca isso na mente, tá? Essas transformações, ok? Que esse homem teve ao longo de milhões e milhões de anos, né? Eu até comentei contigo, e coloca isso na tua cabeça. As transformações, as mutações, elas não são do dia para a noite. Elas são graduais, elas são lentas e graduais, bem lentinhas. Não tem aquele passo de tartaruga, tá? Tem um problema, né? Tem um certo receio com essas questões aí de tartaruga, né? Jabuti, essas coisas assim. Afaste de mim isso aí, tá bom? Uma questão aí, né? Se quiser me fazer medo é colocar isso aí próximo a mim. Problemático, né? O bicho é lento, né? Impressionante. Ele é bem devagar, mas mesmo nessa lentidão, ele consegue chegar lá onde ele quer, né? Isso é história. A história também é assim. Foi devagar. As transformações foram ocorrendo, mas lentas e graduais. E constantes. É isso aí. A constância é importante. E para ti, nesse momento, ser constante é uma parte fundamental nos teus estudos. Tá? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, pensa nisso e vamos junto comigo. Pré-história. Professor, então já sei o que é pré-história. Quando é que começa isso aqui? Olha, pessoal, seguinte. A pré-história, ela vai de milhões e milhões de anos atrás. Né? Então você vai pensar milhões, cara, que não vai pensar 1000, 2000, 3, 5 mil, não, você vai pensar milhões de anos atrás.
certo? Até quando? Até mais ou menos quando a escrita foi inventada. Professor, quando é que essa escrita foi inventada, professor? Seguinte, há mais ou menos 6 mil anos atrás, pelos sumérios, tá? E a pré-história, ela se divide em duas partes principais. Então, é claro, essas duas partes que eu quero que você foque nesse momento é exatamente isso. Professor, há uma subdivisão? Tem uma subdivisão aí, mas no momento você vai focar nisso aqui, ó. Período paleolítico e período neolítico. Marcelo, é o seguinte, não estou entendendo esse negócio, tá? Realiza comigo isso aqui, ó. Pré-história. Pré-história você vai ter primeiramente esse período aqui, ó. Período paleolítico. Também chamado maior, o mais extenso da pré-história. Por quê? Ele vai de uma época que os cientistas ainda têm uma certa divergência, mais de milhões e milhões de anos atrás, 6 milhões de anos atrás, 10 milhões de anos atrás, até mais ou menos entre o ano de 12 mil, 11 mil, aproximadamente, anos atrás, tá? Professor, então é de milhões até mais ou menos esse período, exatamente, tá? E é o seguinte, dá uma pausa no vídeo, copia isso aqui, tá bom? Esse esqueminha, dá uma copiada no teu caderno, que eu tenho certeza que está aí contigo, tua apostila, que também está aí contigo, é os 2 últimos capítulos, certo? Aqui, tá? Do caderno 1. E aí, você deu essa pausa, copiou, tá junto comigo? Vamos lá! O período paleolítico é o seguinte, ele é caracterizado por 2 elementos. Que elementos são esses? O seguinte, os homens, eles eram caçadores e coletores. Lembra que eu falei na última aula? Ó, qualquer coisa, você dá uma olhada no vídeo anterior. Quando eu falo de homem, o que é o homem aqui? É homem e mulher, certo? É o conjunto, é a família que era importante, tá? Eles eram caçadores, então você vai dar a grifada nesse nome aqui, e coletores. O que você vai colocar? Significa que esses primeiros homens, eles só viviam, tá? Esse é um elemento principal para a sobrevivência, tá bom? Olha, no vídeo aqui, ó, tá? Certo? Tem uma descrição de um link aí que você vai acessar. É um link que também ele vai te direcionar para um vídeo chamado Vivendo Entre as Feras. Depois você dá uma olhada lá, tá? Tem um linkzinho aí, você dá uma clicada e você vai ver esse vídeo curto, né? Ele não é um vídeo longo, em torno de mais ou menos uma meia hora, tá? Eu acho que é isso, meia hora, 40 minutos no máximo. E ele fala exatamente sobre esse período da pré-história, né? O vídeo é Vivendo Entre as Feras. Depois você dá uma olhada lá, tá bem? Tá? E esses homens, eles eram caçadores e coletores. Quer dizer que eles viviam da caça. Então, eles, de forma cotidiana, eles tinham que desenvolver essa caça, tá? Ah, professor, quer dizer que os caras desenvolveram a caça, sim. E eles eram coletores. Quer dizer que eles pegavam o quê? Frutos, cara. Tá? Da natureza, frutos. Certo? Frutos. Ah, então eles saíam pelas savanas africanas, então a gente vai pensar aqui na África, né? Então, chega junto de mim, tá? A África, aqui, é o coração, tá? É na África que vai surgir tudo, tá? Tudo começa naquele continente, o coração africano, certo? É lá onde vai iniciar a vida humana, né? E daí para o resto do mundo, tá? E eles eram nômades. Professor, o que é nômade? Que nome é esse? Seguinte, nômade é aquela pessoa que não tem um lugar fixo. Então, você vai colocar aí de forma bem simples. Você vai colocar assim, ó. Não possui. Não tem. Então, vou botar aqui. Não tem lugar fixo. Fixo quer dizer que ele não tem uma moradia fixa? Exatamente. Ele não tem uma moradia fixa. Então, o nômade é aquele indivíduo que vive em constantes deslocamentos, tá? Como é esse deslocamento? Seguinte, ele está próximo a um lugar, certo? Como ele está aqui em, digamos aqui uma cidade, vou dizer, o cara está lá em Imperatriz, um exemplo aqui. O cara está lá em Imperatriz, acabou os alimentos lá, tudo, acabou tudo. Certo? Então ele vai para onde? Ele vai para outra região, ele vai para outro lugar. Ah, que lugar é esse? Ah, professor, ele vai lá para
Sei, ele vai lá para o Bananal, como exemplo, né? A cidade mais próxima. E como é que esses caras iam? A pé, tá certo? Era a pé. Aqui não tinha um meio de transporte mais adequado, né? Era a pé, certo? Esses homens se deslocavam, faziam pequenas jornadas, sempre em que pequenos grupos, tá? Lembra disso. Eu vou falar aqui e você vai dar pausa no vídeo, você vai anotar isso, ó. Esses homens do Paleolítico, esses grupos familiares do Paleolítico, anote isso aí, viviam em pequenos grupos. Anotou isso aí? Beleza, tá? Viviam em pequenos grupos. Ah, por que esses caras viviam em pequenos grupos? Ué, se eles viviam da caça e da pesca, quanto mais pessoas, mais bocas para alimentar. E como aqui, é claro, quando eu falo pequenos grupos, você não vai pensar um grupo de 3 pessoas, não. 4 pessoas, 5 pessoas, não. É claro que era bem maior que isso, tá? Mas não tinha uma gama de pessoas unidas, juntas, naquele mesmo local, tá? E esses indivíduos aqui, então, eles se refugiavam onde? Professor, onde é que esses homens se refugiavam? Onde eles ficavam? Seguinte, esses indivíduos do Paleolítico, eu vou até colocar para ti aqui, certo? Vou até colocar para ti. Esses caras do Paleolítico aqui, ó, tá? É importante que você veja que eles viviam, olha só, observaçãozinha para ti aí, da pré-história. Esses indivíduos do Paleolítico aqui viviam em cavernas. Eles viviam em cavernas e grutas. Eu só tenho mais um detalhe aí que eu preciso aprender, pegar desse esquema. Tem. Além deles viverem próximo a cavernas e grutas, é bom que você lembre que eles precisavam de quê? Pensa aí comigo. O que esses indivíduos precisavam, cara? O que tu precisa de forma quase que constante, diária? E aí? Pensou? Deu uma refletida aí? Conversou com teu pai, tua mãe, teu irmão? Pensou mais ou menos? Então é o seguinte, esses indivíduos, além de viverem próximo a cavernas e grutas, tem um detalhe, eles também, tá? Eles também o quê? Viviam próximos a rios e lagos, né? Próximos a rios e lagos. Professor, por que esses indivíduos viviam próximo a rios e lagos? Me diz aí. Fonte de água, importante, né, para sobreviver. Como eles viviam da caça e da coleta, tá? Estar próximo a rios também e a lagos também era uma forma de pegar os animais, tá? De poder abater esse animal. Então, isso foi fundamental para quê? Para o homem. Fundamental para esse homem o quê? Para esse homem aqui, ele poder evoluir, tá? Então, como é que ele vai evoluir? Pela experiência. Pela experiência. Aqui é a questão de experiência e erro. Você tenta, erra, isso não dá certo, então eu vou tentar outra técnica. É dessa forma. Ele se reinventava, tá? Na sua caça, no seu modo de vida. Era uma reinvenção aqui, certo? Então é disso que a gente está falando. Tá? Dessa transformação que o homem tende a fazer, certo? Olha, então o período paleolítico é basicamente isso. Tá? Você vai pegar esse esquema, esses dois aqui, ó, eram caçadores e coletores, eles eram nômades, quer dizer que não tinham residência fixa, viviam onde? Em cavernas e grutas e próximo a rios e lagos. Isso era importante, tá? Eles estavam próximos a rios e lagos. Professor, detalhe, o Neolítico também é assim? O Neolítico é pouco diferente. Eu vou até colocar aqui, o Neolítico é diferente do Paleolítico. Por quê? O período Neolítico, eu até falei para ti, ó,
Então, qualquer coisa, retorna o vídeo aí, mas eu vou te lembrar aqui, ó, mais ou menos 12.000, 11.000 anos, tá? Antes de Cristo, esses indivíduos aqui, eles chegaram à região do Oriente Médio, principalmente do Oriente Médio, ali onde fica o quê? A região do Iraque, certo? Que tem muitos conflitos étnicos, religiosos na atualidade. Nessa região do Oriente Médio, o que vai ter lá? Lá era uma região também chamada de fértil, tá? Tanto que essa região do Oriente Médio, né, passando pela Pérsia e pegando uma parte do Egito, na antiguidade ele vai ser chamado de crescente fértil. Mas a gente fala disso aí, tá? Na segunda parte da aula, tá? Esse período chamado Neolítico é interessante porque o homem, ele passa a ser o inverso, cara. Aqui ele se reinventa. Aqui ele é diferente. Um detalhe interessante, aqui tu vai perceber que esse cara aqui, ele é sedentário, cara, tá? Sedentário. Joga a imagem de um cara sedentário aí. Vai lá. Beleza, valeu. Olha aí, quem é esse cara sedentário? Tá? O cara sedentário, tu não vai pensar que é aquele cara que não faz exercício, né? Não tem nada a ver, tá? Aqui o sedentário é porque ele vai ter um lugar fixo. Aqui é o inverso. Aqui ele não tem. No período paleolítico ele não tem uma moradia fixa, ele não tem um local fixo. Já no período neolítico ele tem. Ele tem. Então, ele é sedentário porque ele possui um lugar fixo. Ele fixa residência em um determinado local. Onde? Mais precisamente no Oriente Médio. Então, esse indivíduo aqui, o sedentário, ele possui uma moradia fixa. Tá? Ele tem um lugar fixo. Então, você vai colocar isso lá no teu caderno. Tem lugar fixo. Olha o inverso aqui, é diferente, né? É diferente o nômade do sedentário. Um detalhe aqui, então, enquanto aqui no período paleolítico vai ter 2 itens, aqui vai ter 3 itens. Eles vão produzir, ou seja, a produção do próprio alimento, tá? Também chamado de agricultura, cara. É aqui, ó. Aqui é que o homem vai desenvolver a chamada agricultura. Ah, então é aqui, é aqui. Aqui o negócio começa a ficar diferente. Então, a agricultura começa aqui, ó. Professor, a mulher, aí é o grande lance. Meninas, mulheres, muito obrigado. Valeu, Miriam. Porque essa questão aqui da produção do próprio alimento e da domesticação dos animais, professor, é isso mesmo. Eles vão desenvolver um lance chamado pecuária também, né? Opa. Pecuária. O professor quer dizer que é aqui exatamente. E as mulheres elas foram fundamentais nesse processo, né? Porque elas vão desenvolver isso aqui. A mulher, exatamente, a mulher. Foi o homem, não. O homem tinha o quê? O homem tinha que proteger a família. O homem tinha que caçar. Lembra disso? O homem tinha que caçar. Quem ficava em casa? Quer dizer, cuidando ali da prole, né? Daquela família. A mulher. E a mulher começou a observar que determinadas sementes, passava-se um tempo, em determinadas épocas pré-determinadas, produzia frutos. Ora, uma semente dava vários frutos. Elas começaram a perceber que, ao invés de caçar, por que não trazer aquela vaca, né? Aquela galinha, aquele porco? Por que não? O cachorro pode ser meu amigo, como o quê? Como uma defesa, dessa forma. Então, a mulher, por essa observação aqui, a observação é fundamental. A observação é um ponto fundamental e a mulher foi primordial nisso aí, cara. Obrigadão, tá? Agradeça todo dia a essas mulheres, cara. Você tem que agradecer, né? Diariamente.
Sem ela, isso aqui não seria possível. Professor, como é o nome disso aqui? Da produção do próprio alimento e da domesticação de animais. Vai ter um nomezinho específico, também chamado de Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Então, você vai pensar que isso aqui, você vai dar um nome chamado de Revolução Neolítica. Tá? Por quê? Porque ocorreu no período neolítico. Certo? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar nessa primeira parte da pré-história. A gente se vê na próxima aula. Tranquilo? Bons estudos e até mais. Beijão!